Indiana Bones vem jantar ao bairro. Olá, já chegaram? Sejam bem-vindos. O nosso convidado especial ainda não chegou. Entretanto, vou servindo uns aperitivos. Maria, sirva uns aperitivos. Ai, acho que já estou a ouvir campainhas. Tenho a impressão que é o Dr. Bones. Arqueólogo. Vou abrir-lhe a porta. Mas que grande honra tê-lo cá em casa antes de lhe abrir a porta. O prazer é todo meu. Boa tarde. Ai, doutor, está tanto calor. Estou tão nervosa. O doutor deve ter tantas coisas para nos contar. Pois, minha senhora, ao observar esse seu lindo colar, lembrei-me da arte móvel da pré-história. Para além da pintura rupestre, o homem decidiu usar esta forma de magia de modo a poder transportá-la. A esta forma de arte deu o nome de arte móvel ou miniaturas. Estes objetos eram feitos de pedra, madeira, ossos, dentes de animais, pedaços de marfim, argila, conchas, ramos de árvore e até mesmo cascas de caracol. As formas das pedras ou dos ossos inspiravam a forma das esculturas, o que foi uma poupança de trabalho e, ao mesmo tempo, um desafio à imaginação daqueles artistas. São, sobretudo, objetos de uso pessoal, como colares, brincos ou pulseiras, assim como peças gravadas em instrumentos agrícolas, de caça ou em pequenas esculturas. Estas pequenas esculturas eram em grande maioria representações de mulheres com grandes seios e ancas largas, a que se deu o nome de Vênus. Eram associadas à fertilidade, talvez porque o mistério da vida fosse mais evidente na reprodução das formas da mulher enquanto mãe fértil. Foram criadas principalmente em pedras calcárias, utilizando-se pontas de pedras de sílex. Entre as mais famosas estão as Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria, e a Vênus de Lespugne, encontrada em França. Não fazia ideia que o meu colar tinha uma história tão antiga, mas também tenho uma história para contar. Fala da agricultura. A Suquita era uma menina que vivia na pré-história. Ela vagueava pelas margens do rio e colhia vegetais, bagas e frutos para comer. E caçava pequenos animais. Mas as coisas nem sempre corriam bem. O
o alimento acabava sempre. A Suquita ficava com fome. E tinha que partir à procura de alimentos. Um dia encontrou uns frutos suculentos. Comeu-os e deitou fora o caroço. Passado algum tempo, ela voltou a passar por ali e reparou que do caroço do fruto nascia uma pequena planta. Foi buscar água e regou a planta. Passaram dias e noites e a planta cresceu. Suquita ficou muito contente e foi buscar mais caroços, frutos e sementes para pôr na terra. Os dias passaram e ela viu crescer naquele local muitas plantas e frutos. E assim cresceu uma pequena aldeia naquele lugar. E a família de Suquita prosperou graças à sua descoberta. Ui, Au! parecem dardos muito afiados. Tens é sorte em eu não ter aqui um arco, senão ainda te acertava nesse nariz gordo. Desde tempos muito primitivos, o homem percebeu que podia arremessar essas varas endurecidas pelo fogo para atingir os animais que caçava. Quando aprendeu a talhar pedras, tornou-as mais eficazes. Fixando-as na extremidade dessas varas. No entanto, a força do braço limitava a distância que essas armas atingiam. Surgiram então propulsores, que aumentavam a amplitude do movimento do braço, fazendo estes dardos atingirem velocidades maiores e maior distância. Embora a flecha já existisse há muito tempo, foi então que surgiu o arco. Não se sabe ao certo quando, mas pensa-se que foi entre 40.000 e 10.000 anos antes de Cristo. Estas peças eram construídas com varas de madeira flexível, unidas pelas extremidades com cordas feitas de fibra vegetal ou com tendões dos veados que caçavam. Os arcos europeus mais antigos foram descobertos na Alemanha, na região de Hamburgo, e datam entre 9.000 e 8.000 anos antes de Cristo. O arco foi uma grande descoberta. Mas a minha mãe contava-me esta história. A história do fogo. A Tuaíca era um menino que viveu há muitos, muitos anos atrás. Ele vivia numa caverna com a sua família. Caçava animais. E recolhia os frutos e bagas que encontrava. Um dia,
houve uma enorme tempestade. Um relâmpago muito forte cai perto da sua gruta e incendiou uma árvore. Fogo! Todos tiveram medo do fogo, mas o Atuaíca quis ver o que tinha acontecido. Viu um animal morto pelo incêndio e, como estava com fome, provou e descobriu que a carne assada no fogo era muito mais saborosa do que a carne crua que costumava comer. Ele levou o animal para a família comer. Todos provaram e adoraram. Mas um dia, o fogo que eles mantinham aceso com os ramos da árvore caída apagou-se. A Atuaíca ficou muito aborrecido e atirou com uma pedra e viu que ela fez uma faísca ao bater noutra. Então, viu que se batesse com 2 pedras, elas faziam faíscas como os relâmpagos. Ele tentou várias vezes até que conseguiu fazer fogo. E foi assim que começaram a usar o fogo para iluminarem e aquecerem a caverna, afugentarem os animais selvagens e para cozinharem os seus alimentos. E por falar em alimentos... este pãozinho vem mesmo a calhar. Vou colocar um pouco aqui no prato para vos mostrar uma coisa. Prestem um pouco de atenção. Ora bem, vamos lá ver o que vai acontecer. Assim, depois assim e depois... Nessa altura, a sociedade transformou-se. Os homens passaram de caçadores nómadas a agricultores sedentários, passando a habitar abrigos e a armazenar alimentos. Para isso, precisavam de vasilhas. Pensa-se que a descoberta da cerâmica foi acidental. O homem deve ter reparado que, ao recobrir com argila os recipientes de madeira, estes endureciam com o fogo, ficando mais resistentes. A cerâmica é o material mais antigo produzido pelo homem. Pensa-se que existe há cerca de 10 a 15 mil anos, antes de Cristo. As primeiras peças eram vasos de barro, sem asa, que tinham cor de argila natural ou eram escurecidos com óxido de ferro. No início, os recipientes de cerâmica eram moldados à mão, com texturas rugosas e até mesmo incisões feitas com relevos ou então pinturas. As ornamentações destes objetos tornaram-se uma importante manifestação da arte do Neolítico. A cerâmica passou a substituir a pedra, a madeira e até mesmo as vasilhas feitas de frutos. Foi a cerâmica. Viva! É alegria! Parece mesmo a pintura rupestre.
Graças ao fogo, o homem pôde trazer luz ao interior das cavernas, escuras, até aí habitadas pelos animais ferozes daquele tempo. Não se sabe muito bem porquê, mas começaram a decorar as paredes destas cavernas com desenhos dos animais que caçavam. Por vezes, desenhavam cenas de caça ou mesmo as marcas das próprias mãos ou marcas feitas com as pontas dos dedos, muitas vezes vermelhas. Os traços eram gravados nas paredes de rocha com pedras afiadas e as tintas eram feitas com pedras moídas e misturadas com saliva, sangue ou gordura dos animais que caçavam. Desta forma, representavam bisontes, cavalos, mamutes, veados ou mesmo leões que viviam aqui nesses tempos antigos. Segundo a maioria dos historiadores de arte, a representação dos animais nas paredes tinha como objetivo ajudá-los a ter mais sorte nas caçadas. Estas pinturas encontram-se muitas vezes perto de rios e nas partes mais profundas das grutas. As mais importantes encontram-se em França, Lascaux, na região dos Pirineus e nas grutas de Altamira, em Espanha. Em Portugal também temos bons exemplos desta forma de arte, na Gruta do Escoral, no Alentejo, em Mação, e as gravuras ao ar livre no Vale do Coa. Leitão! Anda, agora é contigo, chegou a tua vez. Espero que não seja como no tempo da Pedra Lascada, onde só apanhava pancada. Os homens daquele tempo caçavam com paus e com pedras, o que era muito difícil. Um dia, um deles, vendo um pássaro a bicar uma árvore, decidiu então bater uma pedra noutra, de forma a fazer uma pedra afiada e cortante. Isso foi terrível para os meus antepassados. Mas isto foi apenas o princípio. A partir daí, começaram a usar essas pedras em tudo, até arranjaram uma maneira de melhorar esta ferramenta. Copiaram a mão a segurar a pedra, amarrando a pedra a um pau, descobrindo, deste modo, o machado. Para eles, foi mais uma descoberta de sucesso. Para mim, o caso foi outro. Aí vêm eles! As batatinhas estão muito apetitosas. Estes são vegetarianos! E o pão, se não fosse a mó? Era uma vez um menino chamado Andacatu, que vivia na pré-história. Ele tinha ido ao campo buscar cereais para alimentar a tribo. Sentiu fome pelo caminho, parou e tentou comer alguns grãos. O Andacatu mastigava, mas os grãos eram muito duros. Saltou-lhes em cima,
mas eles continuavam duros. Foi para a aldeia. Quando estava quase a chegar, tropeçou e os grãos caíram em cima do avô sabe-tudo. O avô ficou furioso e chamou. Começou então a explicar-lhe como se moíam os cereais. O Andacatu tentou então moer os cereais com um troco oco e um pau. Depois o avô deu-lhe uma pedra e ele tentou com uma pedra, com um buraco e um pau. O avô deu-lhe outra pedra e mostrou-lhe como se moíam os cereais. Finalmente, o Andacatu aprendeu como se fazia a moagem dos cereais. Esta história abriu-me o apetite. Ai, quase me partiu os dentes. Ai, o que é isto? Dentes. Acho que são uns dentes que me lembram uma foice. É mesmo assim, minha senhora. Sabe que na pré-história da agricultura tudo se colhia à mão. Surgiu então a ideia de amarrar uma pedra lascada a um pau. Fazendo assim a primeira foice. Com esta ferramenta, as colheitas tornaram-se bem mais fáceis. De facto, podemos dizer que este jantar começou mesmo na pré-história. Sem todas estas descobertas, de certo que nunca teria sido possível estar aqui à mesa neste encantador jantar, onde temos estado todos a partilhar de forma fantástica estes conhecimentos de há muito, muito tempo.
Este objeto é que deve ter sido o mais antigo da pré-história. Dá cá um jeito.